é o maior lixão a céu aberto da América Latina. A Badia vai mostrar pra gente os desafios e preconceitos que os moradores da estrutural vivenciam todos os dias. Mostrar também que, apesar dos pesares, a cidade respira talentos, possui um banco comunitário, um ponto de memória e uma editora comunitária que leva o nome da própria Badia. Venha conhecer o trabalho da Badia e não esqueça de deixar o seu recado para ela aqui na nossa página. Sou Maria Badia Teixeira, nascida em Unai, Minas Gerais. Nesse tempo que estou na estrutural, acompanhei muita luta das mulheres. Uma delas foi ver que a cidade, ela praticamente foi fixada pela luta das mulheres. As favelas e os lugares de luta por moradia, geralmente eles começam com a luta das mulheres. Os homens não aguentam mesmo fazer o enfrentamento. E muita gente diz assim, só tem mulher nessa cidade. Até hoje os motoristas de ônibus dizem, é só as mulheres dessa cidade que trabalham, porque de manhã 90% das pessoas que tomam ônibus para ir ao trabalho são mulheres. E essas mulheres têm enfrentamentos diários, porque se tem que sair para trabalhar, provavelmente vai deixar os filhos sozinhos. Se os filhos se perdem, vão para as drogas, para as más companhias, elas são de novo penalizadas e culpadas. E não tem como fazer, não tem creches, não tem para onde levar as crianças, as escolas ainda não abarcam todo mundo, as crianças saem para estudar fora da cidade estrutural, muitas delas sofrem preconceito, embora hoje já esteja melhor, mas no início da estrutural era muito preconceito. O Guará, o Cruzeiro, não queria aceitar as crianças daqui, porque diziam que eram favelados, lixeiros, e esse discurso foi fazendo os meninos crescerem muito revoltados. Então essa leva de criança que começou a estudar aqui em 94, muitos deles se perderam. As meninas engravidaram muito jovem, precocemente, os meninos acabaram indo para as drogas. E claro, né, a sociedade inteira se culpa as mulheres, e até ainda tem mãe que se culpa também, né, porque fez, meu Deus, o que eu não consegui educar meu filho, né, sempre acaba sobrando pra gente. Eu quando vim pra cá, eu tinha terminado o magistério, aí então meu sonho era ir para a universidade, estudar muito. Eu não consegui, mas aí a gente resolveu criar um grupo de alfabetizadoras. Então, quando a gente começou a alfabetizar, nós fomos aproximando da luta das pessoas, de como era a dificuldade dos catadores. O índice de analfabetismo no DF era imenso e a estrutural era uma das maiores. E nessa luta por educação, a gente começou a fazer um grande discurso na estrutural. Olha, cadê as escolas? Olha, o governo precisa de pensar em resolver essa questão, em fazer creches. As mulheres, olha, não tem atendimento médico. As mulheres, elas iam, o posto de saúde precário que nós tínhamos aqui, que o posto de saúde já começou aqui em 2000, e nessa época vinha um médico para cá, eles tinham preconceito de atender as mulheres trabalhadoras do lixão, dizia que eram sujas, faziam opressão, violência, uma violência institucional, violência institucional, e com um agravamento. A mulher ela está tão oprimida que ela não tem esse entendimento. Mas não era só os catadores, era qualquer pessoa que era da estrutural. A gente tinha um posto, mas a gente sofria esse tipo de opressão. E violência é de todo tipo. Violência doméstica é o que mais tem aqui, é naturalizado. As mulheres apanham na rua, os vizinhos não se metem, porque aparentemente acostuma com a briga, com a confusão, né? As favelas são muito vivas, isso é assim. Aí, agora, para piorar, nós tivemos por algum tempo um posto da Polícia Civil, agora nem isso nós temos mais. Então a estrutural já foi considerada a cidade mais violenta, e ela ainda é. O problema é que, como não tem o registro, ela não aparece nessas estatísticas, porque como não tem posto da Polícia Civil, para registrar você tem que ir lá para a 8ª DP, que é no CIA. Eu sou ativista do movimento feminista, uma Marcha Mundial das Mulheres. Você vai conversar com essas meninas para ver se elas se aproximam
e se abrem, porque as mulheres também têm essa dificuldade. Elas guardam, embora nas favelas sejam mais abertas, porque as pessoas gritam, vai para a rua, não é velado demais, mas ela mesmo não tem atitude, não tem a prática de tomar atitude. Então a gente quer mostrar, olha, assim, ó, tinha mulher que sofria a mesma opressão sua, ela reagiu e mudou. É uma opressão, isso que você falou mesmo, institucional, familiar, que vem de patriarcal mesmo, que vem de mãe, cultural. A família inteira sofreu aquilo, elas não vão quebrar o círculo. A Estrutural tem um banco comunitário, existe uma rede de bancos brasileiras, nós estamos dentro dessa rede. O primeiro banco próximo nosso é o Banco Palma, num bairro também como o nosso, em Fortaleza, é muito interessante. E na diretoria somos praticamente só mulheres. A gente tem um conselho gestor, no conselho gestor tem homens, mas na diretoria à frente são mulheres, que também fizeram um fundo e correram atrás com o objetivo de emprestar com juros bem baixos para a comunidade. E nessa comunidade o público também principal são mulheres. A gente lutava muito para implementar cultura, fomentar a cultura na Estrutural, porque nós entendíamos que era assim, uma cidade sem escola, sem cinema, sem biblioteca, sem essas áreas que é de lazer. Como é que vive o jovem nesse lugar? E nós fomos entendendo que um dos grandes problemas que a cidade tinha era a questão do lazer e a questão de fomentar a cultura mesmo, porque como diz um conhecido nosso, cultura a gente tem, ela só não é visibilizada, porque cultura é inerente de todo ser humano, né? E aí, por causa disso, nós recebemos a proposta de construir um projeto federal chamado Pontos de Memória. Pontos de Memória é um projeto primo dos pontos de cultura que é conhecido no Brasil inteiro e é fomentado pelo MINC. Os pontos de cultura é muito fomentada, que é reconhecer aqueles grandes fazedores de cultura, que folia de reis, e que existe no Brasil inteiro, cultura tradicional. E foi criado esse projeto para esses pontos de cultura. E no governo Lula ele compreendeu que a memória, que o patrimônio imaterial também era uma questão importante para o empoderamento das comunidades. Eles pensavam assim, que quando a pessoa conhece sua história, conhece seus familiares, seus antepassados, ela valoriza aquilo. E ao valorizar, ela não vai cair no mundo, ela vai entender aquilo como uma parte sua e vai valorizar e cuidar. E por isso entrou o Ministério da Justiça, e com o Ministério da Justiça eles fomentaram para a gente comprar algumas câmeras, porque a gente não tinha... Nós vimos na Estrutural tantas coisas acontecerem, mas a gente não tinha nada documentado, porque não tínhamos uma câmera, nós não tínhamos computadores, não tinha nada. Então, metade da nossa história, da história da Estrutural, histórias lindas, nós não temos elas guardadas, tem guardadas na nossa memória. E nós temos a pretensão de ter um espaço cultural, e nós já temos uma maquete, nós temos um grande projeto para a Estrutural, porque no Distrito Federal, o ponto de memória da Estrutural foi o primeiro ponto de memória, porque foi feito uns projetos pilotos e no Distrito Federal era a Estrutural. Desse projeto, ponto de memória, a gente já conseguiu implementar 2 exposições e a última que agora nem está completa porque ela já tem 2 anos, é sobre a mulher, e o nome da exposição é A Mulher e a Cidade, e mostra a atuação de mulheres da comunidade, mulheres que fizeram luta para fixação, mulheres catadoras, mulheres que fazem luta por cultura, no caso a gente aqui, por educação, e mães comuns, mães do dia a dia que faz a luta pela sobrevivência mesmo, e também mulheres em evidência no Brasil e no mundo. Esse projeto Ponto de Memória tinha um museólogo que é muito respeitado no Brasil, ele chama Mário Chagas. O professor Mário Chagas viajou para a Argentina e viu uma iniciativa da Argentina, que na época da crise da Argentina, em 2008, muitos escritores que
não conseguiam editar seus livros pelas editoras, porque comuns, regulares, eles faziam grupos e editavam seus livros, eles mesmos imprimiam, independente, eles mesmos imprimiam e faziam capas alternativas de papelão. E ele falou, gente, a Estrutural tem toda essa característica. E trouxe a ideia para nós, e nós conseguimos que esses meninos da Argentina viessem à Estrutural, dessem uma oficina para nós. E nós criamos nossa própria editora. Então são as editoras populares que existem na América Latina toda, em todos os lugares por onde ela existe. Ela tem nome de mulher. Na Argentina é Heloísa Cartoneira. Na Estrutural tem meu nome, em homenagem a mim. Pela minha atuação com os livros, com a alfabetização, com a luta pelo direito à educação, e porque eu sou de família que trabalha com reciclagem. Então, a gente, por causa desse histórico todo, a editora popular da Estrutural chama Badia Catadora. Então, como eu sou mineira do interior, a música raiz, a música sertaneja é um pouco impregnada. Eu até reclamo hoje, Thelma, que é assim, quando você, na sua correria do dia a dia, você não tem tempo mais para ouvir música, a gente tem tantas coisas para fazer, mas tem uma música que bate assim quando toca, e ela toca hoje muito pouco. Eu lembro da minha família, do meu passado. Não que aquele passado era uma coisa que eu queria reviver, mas você sabe, você precisa de saber suas raízes, né? Que hoje, agora eu sei que chama Luar do Meu Sertão. Desde muito jovem, eu já entendi o papel da mulher na sociedade. E eu vi minha mãe, ela sendo uma pessoa de atitude. Eu me espelhei muito na minha mãe, porque eu tinha muito sonho de estudar, chorava para ir para a escola, ela batalhou para levar os filhos para um lugar onde pudesse ter escola. Minha mãe é um exemplo para mim. No meu dia a dia eu tenho a Isabel, que foi que me apresentou o feminismo, onde eu me achei, porque eu já era senhora dessa luta, eu gostava muito de compreender a vida das mulheres, mas eu não tinha esse entendimento do feminismo, da luta política das mulheres no mundo, no Brasil. No cenário político, eu ultimamente estou procurando muito compreender a vida da Dilma, porque ela com todas as coisas que ela já sofreu na vida, ela está sempre de cabeça erguida, né? É uma mulher que eu quero ler a biografia dela, quero compreender. Eu gosto de saber, assim, da Cora Coralina, que começou já mais velha, que escreveu seus livros, que é respeitada hoje. No cenário internacional são várias, mas eu acho que a Frida Kahlo, que é um exemplo mais próximo, assim, nosso da América Latina para cá, mulher de luta mesmo, que quebrou os protocolos. Eu acho que as mulheres, elas devem entender o seu papel na sociedade. Assim, nós somos metade da sociedade. Nós não precisamos mais, nos dias de hoje, de ficar sendo oprimida pelo Estado, oprimida pelos nossos companheiros, pela nossa sociedade. Então, assim, as mulheres precisam de entender isso e ir adiante, enfrentar. As mulheres estão nos postos de trabalho, as mulheres estão presidentas da República, as mulheres estão na política. Esse lugar é nosso, nós estudamos muito para isso. Então, o que nós precisamos é atitude, olhar para nós mesmos e vermos nossa capacidade, dizer assim, eu quero, eu posso, eu sou e vou conseguir. E eu gosto de hip hop. As marcas nos olhos, as lágrimas que não secam jamais, mas eu hei de encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha